Deputado, no bloco anterior, eu questionei sobre a reunião do governador Tião Viana com lideranças evangélicas, deputados, pastores, etc. Quero saber, o que que saiu dessa reunião? Foi importante para essa reaproximação do governador com lideranças evangélicas? O que ocorreu, Alan, é que tinha um filme que estava passando numa escola que era vinculado a uma secretaria do governo e não à educação. E muitos jornais começaram a soltar notinha vinculando a educação ao kit do Ministério da Educação, que a Dilma já suspendeu, e colocando no colo do secretário Daniel Zen essa situação desse filme que foi esclarecido e retirado. E aí Mas esse filme não foi uma idealização da equipe do Daniel Zen? Não tinha nada a ver com a Secretaria de Educação, era de uma outra secretaria. Então, o Daniel, muita gente na imprensa acabou divulgando isso. Eu acho que o Daniel, até vou sugerir que ele venha aqui dar uma entrevista. O Daniel, para mim, é uma pessoa muito afável, né? E o artigo dele, eu li, todo o artigo, praticamente 99% do artigo, é um belo artigo, falando da tolerância, do respeito ao contraditório, na religião, na sexualidade. E o último, a forma que foi colocado, a questão da reação à questão do filme, foi interpretado como algo que atingia os deputados evangélicos. E ele ontem mesmo e hoje de manhã ligou para todos os deputados. Eu pessoalmente ligava e passava para o deputado, fiz um acordo com os deputados para que o Daniel fosse na Assembleia, uma pessoa que tem capacidade para isso. Não foi uma coisa que nós convocamos o Daniel, liguei para ele pessoalmente, né? Conversei com o deputado Walter Prado, que inclusive fez um elogio à afabilidade do secretário de Educação. O deputado então, Walter ainda Prado dele vai... aprovou um requerimento. Mas num acordo com a liderança do governo. Mas é uma convocação, o que é? Num acordo com a liderança do governo, de que todos votavam a favor, inclusive eu assinei, num acordo com o secretário, para que vá lá e sente, dialogue, que a gente está precisando... Mas você não acha que os deputados da base evangélica não vão puxar a orelha do Daniel Zen, não? Pelos dois termos utilizados, porque fundamentalistas e nazistas, aliás, ser chamado de nazista na verdade, a forma que está colocada é entender que ele chamou, e na verdade, no fundo, ele não quis dizer isso. Mas quando está contaminado, que é um exemplo, eu apresentei um projeto de criar... Mas ele escreveu esses dois termos. Mas não está vinculando diretamente aos deputados. Mas foram os deputados que criticaram o famoso kit gay. Exato, mas na forma que está escrito, não diz. Mas aí, como está contaminado o assunto, se leva a isso. Vou dar um exemplo. Eu apresentei um projeto de lei na Assembleia Legislativa que criava o Dia Estadual de Combate à Homofobia. Só tinha uma frase. Me lembro, a gente até fez uma entrevista. Só tinha uma frase. Fica criado o Dia Estadual da Homofobia. Contra a homofobia. Fica criado o Dia Estadual de Combate à Homofobia. Isso. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Muitos pastores se mobilizaram, pressionaram, reuniram com o governador Bill Marques, me pressionaram e eu retirei o projeto. Sabe por quê? Porque o assunto estava contaminado. As pessoas diziam, não, eu vou proibir de no púlpito condenar a prática do homossexualismo. Um pastor dizia com toda razão. Aí sabe o que eu descobri? Que o meu projeto entrou na hora errada. Ele entrou no momento, estava discutindo o PL 122, que de fato criminaliza. E que qualquer fala contrária à prática homossexual. Eu tenho divergências naquele projeto, da forma que ele está. Eu tenho divergências. No nascedouro, o PL 122, você de casa, se você analisar todas as propostas do PL 122, já no nascedouro é inconstitucional. Artigo 5º, parágrafo 6º da Constituição fala que é livre a manifestação de culto religioso e a sua reunião em qualquer lugar, enfim. E quando você restringe um padre, um pastor, uma liderança espírita de dizer que, na sua opinião, como sacerdotes, eles não concordam com a prática homossexual e a condenam de púlpito, isso, pela PL 122, seria considerado crime. E aí que entra a inconstitucionalidade da PL 122, que é um assunto muito sério, que a sociedade brasileira, aliás, houve uma manifestação em Brasília que reuniu mais de 60 mil pessoas e lideranças evangélicas, senador Magno Malta, Silas Malafaia, deputados federais da base católica, evangélica, etc. Eu creio que o senhor até chegou a acompanhar isso aí, deputado. O que eu posso dizer é de que se você radicaliza nesse debate religioso, a sociedade perde. O que você tem que radicalizar é no direito do outro expressar o que ele pensa e o que ele acredita. Porque senão as ditaduras se instalam. Claro. Né? Se você for para o outro lado do Oriente Médio,
você está vendo lá o que está ocorrendo. As pessoas se matam não é por causa só de petróleo, é por causa do fanatismo religioso. Então, eu acho que o bom na Assembleia é que a gente tem esse sentimento. Os deputados evangélicos, Mas o senhor acha que ser contrário ao PL 122 é fanatismo? Não. Eu tenho profundas divergências a vários pontos do PL 122. Se eu fosse deputado federal, eu não votaria nesse projeto da forma que ele está. Eu acho que ele tem que ser debatido melhor, ouvir mais as pessoas, porque se tem algo que é forte no ser humano, é a sua fé. É a sua fé. Eu acho que no dia que isto for atingido, o restante do ser humano, ele naufraga. Então, vamos debater com mais tempo, vamos discutir a legalidade disso, porque se você, por exemplo, pegar um filme humanista, eu que vim da Igreja Católica, que me formei em teologia, eu assistia filmes humanistas em que se colocava o sofrimento de um homossexual sendo perseguido lá na Alemanha nazista. E olha, vamos dizer, ninguém deve perseguir. Eu me emocionava. De forma nenhuma. Eu me emocionava, eu me solidarizava com aquela situação. Claro. Agora, será que precisa botar dois jovens se beijando? Eu não sei se precisa. Que necessidade didática para falar da solidariedade, do respeito à diversidade. Então, eu acho que está tendo muito acirramento, muito assodamento. E eu acho que o melhor remédio é a tolerância, é o diálogo e a capacidade de ouvir mais. E foi o que nós fizemos hoje na Assembleia. Se eu pegasse lá e reunisse, fizesse um esforço para não botar em votação o requerimento, ou para que a gente derrotasse o requerimento, eu digo, para que isso mesmo? O Danielzinho é uma pessoa, é um ser humano de alta qualidade, tá tendo a simplicidade e a humildade de ligar para os deputados. Por que não faz um bom debate e chama o secretário? Então, é isso que nós estamos querendo. Abrir essa coisa, distensionar. Acho que não tá bom esse debate, porque tem que discutir segurança, educação, saúde, ramal, e a gente está muito carregado. Exato. Precisamos distensionar e voltar a olhar para os problemas materiais do povo do Acre. E é bom que se diga que nenhum líder evangélico que eu conheça é favorável à homofobia. Pelo contrário, é favorável a que se respeite, a que se tenha uma maior consideração pelos grupos homossexuais. Mas, claro, não se concorda com a prática. É o que eu ouço de todos os pastores. Homofobia jamais. Mas é claro que eles têm o direito de dizer que são contrários à prática. E ponto final. Deputado, e esse assunto que também está sendo debatido no seio da Assembleia, desde que houve aquele acidente com o subcomandante Paulo César, fala-se, e eu tenho ouvido alguns deputados, e uns deputados me comentaram o seguinte: Alain, dentro da base do bloco militar na Assembleia, há como certa a exoneração do coronel pela suspeita de que ele poderia estar alcoolizado. É verdade que existe esse assunto na Assembleia? Só se for nos bastidores, ninguém me chegou tratando isso. Eu vi alguns blogs e tal. Eu acredito no coronel Paulo César e tem exame de sangue que vai ser apresentado à mostra. E aí se tira... Eu acredito que o coronel, inclusive, estava acompanhando aquele trabalho lá da Judia, né? Até o final da tarde. Eu acredito na idoneidade do coronel Paulo César, mas para tirar qualquer dúvida tem um exame de sangue. E se alguém achar que o exame de sangue está manipulado, peça um exame de sangue internacional na Alemanha, porque eu tenho sempre na Assembleia o seguinte: amiguinho, tu está na dúvida, entra no Ministério Público, está na dúvida, manda fazer exame, porque a política não pode mais ser permeada pela dúvida, pela fofoca, pelo disse-me-disse. Né? Até porque isso é uma denúncia muito séria. Grave, e até o momento, o coronel Paulo César tem tido uma conduta uma biografia corretíssima. Jogo, né? Eu conheço pessoas que foram lameadas e não conseguiram mais retirar sua biografia da lama, mesmo depois provando a sua inocência. Então eu, na minha relação com a oposição, eu sempre procuro preservar um olhar de esperança. A presunção da inocência. Da inocência. Um olhar sempre de esperança e que se comprove as coisas, nunca se apressando nesses pré-julgamentos. Deputado, para a gente concluir aqui, a criação do PSD, o partido do Gilberto Kassab, que tem como grande liderança no Acre o senador Petecão, é vista como a saída para uma proposta da reforma política, que é o fim das coligações proporcionais.
Inclusive tem votação importante amanhã sobre esse tema da reforma política. Há um consenso de que as coligações proporcionais realmente vão acabar para 2014. O senhor espera que realmente isso aconteça nessa votação, já que existe um consenso tanto na Câmara quanto no Senado? E, enfim, o que o senhor espera desse novo partido que está sendo criado e que muitos já dizem que vão pular para o PSD por conta do fim dos partidos pequenos? Na verdade, a única forma de sair de um partido sem perder o mandato é se houver mudança de orientação do partido, no caso, criação de um partido novo. Então, o PSD está sendo essa onda porque não tem outra alternativa para quem quer mudar de partido. E ainda se junta a isso a possibilidade de fim das coligações. Então, o PSD está sendo essa porta aberta aí. Agora, a pergunta que eu faço é, e se for para lá para o PSB 6, 7 deputados? Como é que eles vão construir uma aliança se não tem mais? Quem é que vai querer se filiar no PSD sem mandato para disputar uma eleição com 6, 7 deputados lá dentro? Eu lembro do PSDB, que fez uma aliança com o PSL, do deputado Luiz Calixto, com 4 deputados, elegeu 2. Porque ninguém queria ser candidato nessa aliança, nessa coligação. Coligação muito forte. Muito forte, é chamada a coligação da morte. O abraço da morte. Então, é preciso ter muito cuidado. Eu estou dialogando muito com os deputados da base do governo. Primeiro, se houver o fim das coligações, com certeza, na legislação que acabará o fim das coligações, se abrirá mecanismos de mudança de partido. O Brasil não é uma ditadura, que tem dezenas de pequenos partidos, que com o fim das coligações eles vão praticamente acabar, e as pessoas não vão poder sair do partido. Se o partido em si vai estar acabando, ele vai ter que sair. Então, essa pressa não é bom para ninguém. E eu estou dialogando com os deputados da base do governo, que nós vamos encontrar caminhos coletivos, caminhos juntos, né? Eu dava exemplo de várias situações. Nós temos, por exemplo, vários, como o do Edivaldo Souza, o Weber, o Walter Prado, o Tchê, bons deputados que podem estar em outros partidos, caso não fiquem nos partidos pequenos. Com o fim das coligações isso nem está definido ainda. Eu acho que só não pode ter pressa. Até porque o assunto é da mais alta relevância, a reforma política. Conversei aqui com o deputado Moisés Diniz, do PCdoB, líder do governo na Assembleia Legislativa. Deputado, obrigado pela tua vida, viu? Obrigado, Balan. Foi um prazer imenso. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do Gazeta Entrevista. Fique conosco. Até já.